Hora de falar da Cobra Coral aqui dentro do nosso programa. Atual presidente do SEASA, Bruno Rodrigues, é o nome da vez para ser o candidato pelo lado da situação à presidência do Santa Cruz. Advogado, ex-deputado e um apaixonado tricolor, né, tem aí o seu nome como um dos mais citados, né, para quem sabe disputar esse bate-chapa como o candidato à presidência executiva do Santa Cruz Futebol Clube. Até hoje, pelas informações que obtivemos ontem, até esta quinta-feira, a situação deve definir o seu representante. É só para a gente lembrar para o torcedor coral que restam 3 dias, né? Hoje, 26, 27, 28, 29, 4 dias para o fechamento do prazo de inscrições de chapas que queiram disputar a presidência de Santa Cruz, né? Bem como também a definição de novos membros para a comissão patrimonial. Então o prazo está se acabando, né? A gente tem o restinho dessa semana e já a partir da semana que vem já teremos outras, né, já as definições, né, das chapas, os nomes, né, que concorrerão ao executivo, ao deliberativo, bem como também à comissão patrimonial. Então uma reta final que vai culminar aí em várias decisões. Inclusive o nome que foi apontado para compor essa chapa pelo lado da situação como um nome forte para assumir a cadeira do Conselho Deliberativo foi o nome de Eduardo Petribu, que vinha sendo, nas últimas gestões de Santa Cruz, em especial na gestão de Antônio Luiz Neto, sendo um dos parceiros do clube, né, em algumas situações, patrocinando, né, o Santa Cruz, né, e nesse caso, agora, sendo cotado como um dos nomes para assumir a cadeira do Deliberativo. Muito se falou pela experiência e pela competência do conselheiro no órgão. Esses trechos que a gente está recortando aqui foi uma entrevista dada que ainda repercute, inclusive, uma entrevista dada por Tonico Araújo, ex-vice-presidente do Santa Cruz, que também apontou outros 2 nomes que acabaram sendo citados pelo grupo de situação. Vitor Pessoa de Melo, que hoje compõe a comissão patrimonial, é ele quem responde na maioria das vezes pelo que acontece ou não acontece no estádio do Arruda. E também o nome de Alan Araújo. Vitor Pessoa de Melo é o nome da comissão patrimonial, né? Porém tem uma questão que pode o tirar da disputa, que é o peso da família. A família está querendo que ele não participe desse processo eleitoral de Santa Cruz. No caso de Alan Araújo, é outro nome bem avaliado, jovem, cara que é presidente da Agência de Tecnologia de Pernambuco, um outro grande tricolor, que fala também sobre, quem sabe, lançar o seu nome nessa chapa da situação. Não está descartada a possibilidade de composição com a chapa de Marino Abreu, até porque as chapas elas se conversam nesses últimos dias desse prazo de inscrições para as eleições do próximo dia 12. Inclusive Marino Abreu, né, já conversa inclusive com técnicos e atletas. É um cara que, embora ainda não tenha vencido o pleito eleitoral no Santa Cruz, mas já se adianta pensando na formulação dessa equipe que tem que ser competitiva para a disputa da pré-copa do Nordeste, bem como o campeonato estadual. E até segundo informações, é uma gama elevada de número de atletas que ele tem ali à mesa para tentar buscar, assim que eleito, né, tentar um acordo com esses jogadores e também com técnicos. Até houve, né, uma informação de que, em caso de vitória de Marino Abreu nas eleições de Santa Cruz, ou Marino Abreu podendo ser esse nome de consenso, tudo pode acontecer, Diego Hidalgo, que foi o nome da base em 2021, ele teria uma voz ativa no futebol do Santa Cruz. Funcionaria como um diretor de futebol,
até porque não está descartada a possibilidade de contratar um executivo de futebol, mesmo com a presença do Diego. Então são alguns desdobramentos, né, dessas chapas que vão nessa reta final, né, do prazo de inscrições, definindo os seus nomes e também trazendo aí algumas situações que precisam ser discutidas, mas tanto a chapa do Marino Abreu como também a chapa de alguns membros da situação, com esse afastamento de Antônio Luiz Neto, né, também da disputa eleitoral, não apenas do Santa, eles não descartam essa possibilidade de chegarem a esse nome de consenso, até para evitar as eleições, o que traria para o Santa Cruz uma impressão negativa, levando em consideração os seus investidores. Eles já estão pensando, obviamente, num processo de SAF e também chegar a um consenso para que, por exemplo, definam o nome que vai tocar à frente o processo de recuperação judicial. Então são algumas situações que serão abordadas nos próximos dias em consonância, uma chapa com a outra. Se não houver esse tal consenso, aí sim o bate-chapa será inevitável, até pela proximidade da data, expectativa de que tenhamos essa disputa das eleições. O que o torcedor de Santa Cruz está cobrando, né, e até foi uma publicação, né, dos colegas do podcast Beberibe, com razão, porque até agora não foi divulgado o número exato de sócios que estão aptos a voto. A gente não tem essa lista divulgada pública para que o torcedor de Santa Cruz possa saber. A gente também não sabe como será o formato das eleições de Santa Cruz, se de maneira virtual, se de maneira híbrida, ou se apenas com a presença do sócio torcedor apto a voto na sede social do clube. Então tudo isso precisa ser esclarecido. O que a gente está acompanhando é que todos esses detalhes, né, de comissão eleitoral, de eleições, né, de alguns prazos, bem como também algumas contestações que venham a acontecer no momento futuro, elas não estão claras para o torcedor. E isso acontece abertamente no seu rival de lado, que terá eleições no mesmo dia, e a gente sabe quantos sócios vão votar, quais as chapas que estão formadas, as datas para a questão das impugnações de chapas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então está faltando a clareza das informações do processo eleitoral do Santa. É tão tal que, numa situação, né, que vivenciamos lá atrás, houve sim a definição da Comissão Eleitoral de Santa Cruz, composta por 3 membros do Conselho, porém sem a definição de suas funções. Quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o secretário, algo que a gente não acompanha nas eleições do seu co-irmão Náutico, onde a gente sabe quem é o presidente da Comissão Eleitoral, o vice-presidente, os 3 secretários. Já houve trocas, já houve inclusive modificações feitas por reuniões extraordinárias, como a gente vai citar há pouco. Então é isso que o torcedor está querendo saber, né? Para ter um pouco, né, de mais informações do que de fato está acontecendo dentro do Santa, e isso, né, explica bem, né, o que tem sido Santa Cruz nos últimos anos, né? A falta de clareza das informações, até num processo eleitoral tão importante para o futuro do clube, tendo em vista essa ideia de se transformar em uma sociedade anônima do futebol, né, até mesmo para que essa parte associativa ela possa ser bem gerida nos próximos anos e o Santa não venha a acumular ainda mais problemas para o seu futuro.